Quem é Jesus? Uma figura que, assim, está no centro da fé de bilhões de pessoas, mas que é vista de formas radicalmente diferentes. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que chegou pra gente, o livro O Profeta e o Salvador, um diálogo entre o Alcorão e o Evangelho, do Jair Lima. A ideia aqui é entender como as duas maiores religiões do mundo olham para essa mesma pessoa e chegam a conclusões tão distintas. E o mais curioso, segundo o livro, é que a história começa num lugar comum. Tanto o Alcorão quanto o Evangelho concordam num ponto de partida milagroso, o nascimento de Jesus de uma virgem, Maria, ou Maryam, como é chamada no Islã. Pois é, e essa é uma conversa fundamental hoje em dia. Não é só um debate teológico, sabe? Num mundo onde as culturas estão a um clique de distância, entender essas visões é quase uma ferramenta de alfabetização cultural. A nossa proposta, seguindo o livro do Lima, é justamente essa: apresentar o que cada escritura diz de forma respeitosa, para a gente entender a lógica interna de cada fé. Não se trata de dizer quem está certo, mas de entender por que cada um acredita no que acredita. Certo. O livro começa por esse ponto em comum, o nascimento virginal. Mas é quase como se fosse a última vez que as duas narrativas andam de mãos dadas, né? A partir daí, os caminhos se separam de forma bem clara. Vamos começar então pela trilha do Alcorão. Como ele apresenta essa figura, o Isa? No Alcorão, Jesus. Ou melhor, Isa ibn Maryam. Jesus, filho de Maria. Exato. Ele é uma figura de, imensa honra. Ele não é secundário, de forma alguma. Ele está na linhagem dos maiores profetas de Deus, ao lado de Noé, Abraão, Moisés. E o livro de Lima destaca que o Alcorão atribui a ele milagres extraordinários. Na Sura 3, versículo 49, a lista é impressionante. Ele cura o cego de nascença, o leproso, ressuscita os mortos e, num gesto quase poético, sopra a vida num pássaro feito de barro. Ok. Mas essa lista de milagres soa muito parecida com a do Evangelho. Onde é que está a grande diferença de interpretação, então? A diferença está na pequena frase que acompanha cada milagre no Alcorão. Bi-idnillah. Bi-idnillah. Que significa com a permissão de Deus. O fascinante aqui, e o livro deixa isso bem claro, é que essa frase é o centro de tudo. Para o Islã, os milagres não são uma prova da divindade de Jesus, são, na verdade, uma prova do poder absoluto de Deus, que age através do seu servo escolhido. Jesus é o canal, sabe? Não a fonte do poder. E isso reforça o pilar central do Islã, o conceito de Tawhid. Tawhid. O livro explica esse termo. É a unicidade de Deus, certo? Exatamente. Mas é mais profundo do que simplesmente há um só Deus. Pensa no Tawhid como o princípio organizador de todo o universo. Qualquer coisa que sugira uma parceria, tipo uma divisão ou uma associação na natureza de Deus, seja um filho, uma filha, um sócio, é vista não apenas como um erro teológico, é uma contradição lógica fundamental. A Sura 4, versículo 171, é muito direta sobre isso. Ela alerta para não dizer três e afirma que Deus é um só Deus, longe demais em sua glória para ter um filho. Entendi. Então, a ideia de filho de Deus bate de frente com esse princípio. E essa lógica nos leva a outro ponto que o livro marca como uma divergência crucial: a crucificação. Sim, aqui é talvez o ponto de ruptura mais dramático. O Alcorão, na Sura 4, afirma categoricamente que os inimigos de Jesus não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. A crença islâmica, conforme o livro detalha, é que Deus interveio. Ele elevou Jesus aos céus, antes que ele pudesse ser morto na cruz. Espera um pouco. Isso muda tudo. Se a crucificação é removida da história, qual é o evento que define o propósito final da vida de Jesus na Terra, segundo o Islã? A sua elevação aos céus se torna o clímax? Exatamente. O clímax não é um sacrifício, mas um resgate divino. A missão de Isa, no Alcorão, era entregar a mensagem de Deus, o Injil, o Evangelho original.
e ser um sinal para a humanidade. Sua elevação aos céus é a prova final do favor de Deus sobre o seu profeta, protegendo-o de seus inimigos. A história termina em vindicação, não em sacrifício. E essa vindicação é justamente o ponto de partida para a visão completamente oposta no cristianismo. No Evangelho, Jesus não é só um profeta resgatado. Ele é o centro do plano de resgate. O livro nos joga direto em João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A diferença é gritante. Ele não é apenas um mensageiro de Deus para os cristãos. Ele é o próprio Deus na forma humana. E isso muda tudo. Se no Islã a crucificação é um evento que na verdade não aconteceu, no cristianismo ela é o evento mais importante da história humana. O livro de Lima cita 1 Pedro que diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A cruz não é um acidente, uma derrota, mas o propósito deliberado da sua vinda. É um sacrifício voluntário. Um sacrifício para a redenção, né? É o pilar da ideia de salvação. Sim, a teologia cristã, como o livro apresenta, conecta tudo. A divindade de Jesus dá a ele autoridade para ser o sacrifício perfeito. A crucificação é o ato desse sacrifício. E a ressurreição, 3 dias depois, é a prova de que o sacrifício foi aceito por Deus e que a morte foi derrotada. É a vitória. É a base de toda a esperança cristã. Portanto, a missão é totalmente diferente, sabe? No Islã, um profeta que aponta o caminho da obediência. No cristianismo, o Salvador que declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Então, o que tudo isso significa na prática? O livro resume bem a questão. Profeta ou Salvador? Não parece ter meio termo. E essa diferença vai até para o futuro, para a ideia da segunda vinda de Jesus que ambas as religiões esperam. Como o livro descreve essa divergência? A divergência é tão grande quanto as outras. O livro se baseia nos hadiths, que são os ditos do profeta Maomé, para descrever a visão islâmica. Nela, Jesus retorna à Terra, mas como um seguidor de Maomé, um líder muçulmano. A missão dele é julgar o mundo segundo a lei islâmica. E uma de suas ações simbólicas, segundo uma tradição famosa, é quebrar a cruz. Peraí, quebrar a cruz, essa é uma imagem muito forte. O que o livro diz que isso significa? Significa abolir o cristianismo. O gesto simboliza a correção da crença de que ele foi crucificado e de que ele é divino. Ele retornaria para afirmar que é apenas um servo de Deus e que a religião final é o Islã. Já na visão cristã, o retorno é o oposto. Ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não para corrigir sua mensagem, mas para consumar a salvação que ele garantiu na cruz. As duas visões do fim elas se excluem. E isso, claro, leva a 2 caminhos completamente diferentes para a salvação. De um lado, o cristianismo. No cristianismo, a salvação é um dom. O livro cita Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é recebida pela fé no que Jesus fez, não conquistada por mérito. E no Islã? No Islã, o caminho para o paraíso ele é baseado na submissão a Deus que envolve fé e boas obras. No dia do juízo, as ações de uma pessoa são pesadas numa balança. A salvação depende da fé, da prática dos pilares do Islã e da misericórdia de Deus, mas as obras, elas têm um papel determinante. É um sistema de responsabilidade pessoal direta, sabe? Em contraste com a ideia de salvação pela graça, através de um substituto. E o livro não para na teoria, né? Ele mergulha nas consequências humanas dessa escolha. Traz testemunhos de ex-muçulmanos que se converteram. Isso dá uma outra dimensão para a discussão. A história de Aisha, por exemplo, é muito impactante. Sim, é uma história que ilustra bem essa transição do teológico para o pessoal. O livro a descreve como uma mulher muçulmana muito devota, que cumpria todos os rituais, mas ela sentiu um vazio espiritual profundo, uma angústia. E num momento de crise, ela clama por uma resposta e tem um sonho. E o que acontece nesse sonho? Ela sonha com um homem vestido de branco,
com uma luz intensa que olha para ela e diz exatamente as palavras de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa! Ela acorda chocada, sem nunca ter lido o Evangelho, e essa experiência a impulsiona a procurar uma Bíblia secretamente, e a leitura a leva à conversão. Ela descreve ter encontrado uma paz que nunca havia sentido. Uma história poderosa. Mas o livro também deixa bem claro que essa jornada não é nada fácil. A conversão traz consequências pesadíssimas. Sim, e é aqui que o livro se torna um alerta. Ele detalha os desafios, e não são só dificuldades, são rupturas. O primeiro é a rejeição familiar e social. Em muitas culturas muçulmanas, a religião e a família são inseparáveis. Deixar o Islã não é visto como uma mudança de opinião, mas como uma traição à honra da família, à comunidade. A pessoa pode ser expulsa de casa, deserdada, completamente isolada. E além do isolamento, o livro fala de uma crise de identidade, certo? Sim, uma luta interna brutal. A pessoa se pergunta, se não sou mais muçulmana, quem eu sou? Toda a sua cultura, suas festas, sua comida, sua forma de ver o mundo, tudo estava entrelaçado com o Islã. Há um sentimento de perda, de não pertencer a lugar nenhum. E, claro, tem o conflito teológico. Aceitar a Trindade depois de uma vida inteira acreditando no Tawhid é uma barreira mental e espiritual gigantesca. É preciso desconstruir o alicerce de toda a sua visão de Deus. E o livro menciona um quarto desafio, que é talvez o mais assustador de todos: a perseguição legal. Exato. O autor aponta que em vários países de maioria islâmica, a apostasia, o ato de abandonar o Islã, é um crime. E a punição, baseada em interpretações da Sharia, a lei islâmica, pode ir de prisão até a pena de morte. Ele cita um hadiz muito conhecido que diz: quem muda a sua religião islâmica, mate-o. Isso eleva a decisão de se converter a um risco de vida, literalmente. A rejeição deixa de ser só social. Então, para resumir tudo que a gente viu no livro, é como se estivéssemos falando de duas figuras diferentes que, por acaso, têm o mesmo nome. O Jesus do Alcorão, Isa, é um profeta humano, poderoso, reverenciado, que aponta para a submissão a Deus. Já o Jesus do Evangelho é o Salvador divino, o próprio Deus encarnado que oferece redenção através de si mesmo. São dois caminhos que começam perto, mas levam a destinos completamente diferentes. Essa é a conclusão central do livro. E ele termina com uma reflexão final, um pensamento provocativo. O autor nos convida a pensar no futuro desse diálogo. Hoje, a tecnologia conecta um jovem em Riad com um em São Paulo, instantaneamente. A informação está na palma da mão. A questão que ele deixa no ar é: essa conexão digital sem precedentes vai construir mais pontes ou muros mais altos? A facilidade de acesso à informação vai levar a um entendimento mais profundo, mais respeitoso, ou vai só reforçar as bolhas e intensificar a certeza de cada um, tornando o diálogo ainda mais difícil? É algo para se pensar.